Agora sim, Rodrigo, beleza, hino do Galo, que a gente começa o programa de hoje falando do Atlético. E a Giovana Pires trazendo aqui os destaques desta quarta-feira do Galo. Diga lá, Gil. Bora lá, Rafa. Mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Ingressos pro Atlético e Cuiabá, jogo no sábado às 9 da noite na Arena MRV. Terceira partida do Galo por lá na Casa Nova. Os ingressos estão quase esgotados. A última vez que eu olhei, tinha cerca de 2.000 entradas disponíveis para a torcida do Galo e também 2.000 para a torcida do Cuiabá. Obviamente, acredito que a torcida do Cuiabá mesmo não vai esgotar as entradas, mas quem sabe os atleticanos queiram se arriscar por lá, já que não tem nenhuma histórico de rivalidade entre as duas equipes. Então, mais uma vez digo, ingressos quase esgotados, as entradas disponíveis custam R$200 a inteira. Tá tudo lá também em otempo.com.br/esportes/atlético para você saber como comprar os ingressos e também poder saber os preços e onde é que tem ingresso ainda disponível, venda pela internet por enquanto. O Breno Galante está aqui com a gente nos estúdios. Tudo certo contigo, Breno? Boa tarde, Rafa, Daniel, Dimara, Giovana, Lélio. E estamos aí esperando, na expectativa, né, desse jogo. E dessa vez eu acho que a gente vai ver uma Arena MRV mais cheia, né? Pois é, Breno. Agora, é ruim essa rodada toda picotada, né? Eu não tô entendendo nada. Mas o jogo de ontem mesmo era rodada adiada, né? Não era 24ª. Não, esse não. 24ª. Você tá zoando. Na segunda que vem vai ser rodada adiada. Não, mas o Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians. Obrigada. Era da 15ª. É porque o América também tem uma. O Rafa, meu pai agradece, porque ele fica em casa toda noite me perguntando: tem jogo hoje, tem jogo, pai, tem jogo todo dia. Todos os dias. Ele tá numa alegria danada. Por um lado é bom, mas é estranho, né? Porque fica esse gap gigantesco, esse espaço. Pô, o Galo jogou no sábado passado, vai jogar só no outro sábado. É bastante esquisito. Mas vamos que vamos, né? Pelo que eu vi ali, poucos ingressos que restam nos setores inferior do lado leste da arena, tem alguns ingressos no setor superior também do lado leste e no bloco sul ali, acima de onde fica a Galoucura. Acredito que teremos a arena sem precisar tanto de contar com os pictogramas dessa vez aqui bancada, né, Breno? A única coisa ruim é o que a Giovana falou aí sobre a questão dos visitantes, né? Porque como o Atlético ele tem uma demarcação já feita, né, pro espaço, então se for 10 torcedores, o espaço tá lá, que se eu não me engano cabe uns 4.000, né? Então, quer dizer, deu 100, deu 2, é aquilo ali, não tem como diminuir, né? Pra poder fazer um cordão de isolamento e de repente colocar a torcida do Atlético, a não ser que eles sigam o que a Giovana disse aí, né? Vai lá. Não foi um conselho. Foi um conselho da Giovana de ir com uma camisa paisana, né? Vai a paisana lá pra poder, né, utilizar desses ingressos. Eu acho que com o tempo o Atlético vai ter que repensar nisso, né? Teve um jogo, se eu não me engano, no Mineirão, vocês vão lembrar, não sei se do Cruzeiro, que tinha tão pouca torcida visitante que eles pegaram e colocaram no camarote. Foi. O torcedor. Se eu não me engano, o Galo e Carabobo na Libertadores, na pré-Libertadores, eles foram pra camarote também. Foi. Atlético e Bragantino. Eu me lembro Bragantino. que Atlético e Bragantino não tinha torcida visitante ainda liberada, inclusive é o maior público do Novo Mineirão, que foi em 2021, Pode ser né? uma saída, né? Daqui a tempo aí, o Atlético fazer uma coisa assim pra poder usufruir daquele espaço, que é muito espaço, ainda mais um jogo contra o Cuiabá, que a gente sabe que a torcida não vai vir, né? Vai ficar aquele tudo lá e aí é muita coisa, né? É grande. Muita coisa, é grande, a gente tem visto isso. Muitos assentos nessa diagramação, digamos assim, né? Nesse formato lá do estádio. Tá, é porque não estava liberado em Belo Horizonte, porque a torcida do Atlético teve a treta com a diretoria, o Atlético teve a treta com a diretoria do Flamengo por causa do número de ingressos pro Maracanã, e a torcida do Galo foi, né? Lá no Rio de Janeiro. 21, né, Lé? É. Em BH que não estava liberado torcida visitante. Bem Exatamente. lembrado. É o maior público, né, do Novo Mineirão, inclusive de cabeça agora, eu não vou lembrar. Galo e Bragantino 2021. Exatamente, eu lembro até o Thiago Nogueira, que já trabalhou aqui, hoje está também na assessoria do Mineirão, ele falou que esse número vai ser difícil de ser batido, justamente por conta da questão da torcida visitante, né? Não teve que fazer a divisão pra torcida. Esse jogo foi o jogo da taça, né? Foi depois que o Atlético foi campeão lá em Salvador, foi a comemoração no Mineirão, então não teve a divisão dos torcedores, aquela margem de segurança que precisa ter entre visitante e mandante. Então o Atlético pôde de fato lotar todo o estádio e vender quase a carga total. 61.573 torcedores. Foi o jogo do dia 5 de dezembro de 2021, a entrega da taça, não é isso mesmo? Um jogo maluco. Foi. Foi 5-4.
4-3, 5-4. Acho que 4-3. 4-3. Já tava todo mundo em ritmo de festa. Aí contra o Grêmio entrou com o time reserva, apanhou do Esse é aquele Grêmio. jogo que viralizou aquela imagem do Cristiano Nunes dando a preleção e o Diego Costa lá do lado dele olhando, tipo assim, fazendo aquela coisa. Fazendo careta. Que é isso aquela agora? brincadeira. Isso já foi, né? É verdade. Bons tempos esse, hein, torcedor atleticano? Bons tempos. Saudade, né? Esse era o tipo de contestação da torcida do Atlético. Olha a cara do homem durante a preleção. Não, e depois bons ainda tempos. decidiu a Copa do Brasil, né? Foi depois, né? Foi. E aí que foi aquele jogo que a gente sentia que eles estavam menos ainda no embalo ali, né? Teve Os jogadores tudo de cabelo pintado, tudo descolorido, né? ali. Decidindo, né? Mas Foi goleou. muito legal. o Atlético Paranaense. Goleou. Mas aquele time era, vamos lá, né, gente? Bons tempos. Era outro Sessão papo. nostalgia. Sessão nostalgia. O TBT fora de época aqui no Tempo Uma Esporte. nostalgia de 2 anos atrás, né? Você vê como o futebol muda, hein? Pra nós ficamos 50 anos sem ganhar. Nossa senhora, Já já. tô com saudade, tá? Nem falar, não, mas não teve jeito, né? Não, seu Lélio? Com certeza, mas com boa parte dos jogadores ainda aqui, né? Outra parte foi dispensada no início dessa temporada e o Atlético naquele campeonato, ele inclusive venceu o Cuiabá de virada. Nunca foi fácil jogar contra o Cuiabá. Ano passado foi o Queno decisivo nesse jogo aqui no Mineirão e a gente espera que no estádio do Atlético, né? Na sua casa, o Hulk consiga, quem sabe pela primeira vez, balançar as redes, já que ele estará à disposição se tudo correr bem até o próximo sábado. 5h15. Gil, vamos falar um pouquinho mais do Galo e tem um tópico que a gente estava vendo em off ali que chama atenção, que é o desempenho da defesa. Debatemos ontem que deveria ser a zaga titular. Galo chegou a 6 jogos sem sofrer gols com o Filipão e o time tava precisando disso, né? Apesar de ficar um bom tempo sem ganhar, mas ficar 6 jogos também sem sofrer defensivamente é bom. E não conseguiu nenhuma vitória com o treinador sofrendo gol. Vamos falar um pouquinho sobre essa defesa do Galo, o que pega com esse time do Filipão, né, Gil? É até engraçado, né? O Atlético com o Filipão ainda não conseguiu fazer, né? Conseguiu uma virada, por exemplo, ainda não conseguiu vencer sofrendo um gol. Como você destacou, são 6 partidas já sob o comando do treinador do Atlético, sem ter a defesa vazada, né? 4 vitórias e 2 empates. As outras 10 partidas o Atlético acabou sofrendo um gol e aí teve 4 empates e 6 derrotas, ou seja, o Atlético precisa e muito não ter a defesa vazada para poder conseguir uma vitória, e é o que vem acontecendo aí nas últimas partidas, é o que vem se desenhando. O Galo conseguiu vencer o Botafogo por 1-0, não sofreu nenhum gol, vitória em cima do Santos também por 2-0, sem sofrer gols, e aí na última partida que sofreu foi por 1-1, o empate com o Atlético Paranaense, não conseguiu uma vitória. Inclusive, a última vez que o Atlético sofreu um gol e conseguiu vencer foi lá em maio, 23 de maio, contra o Atlético Paranaense, vitória de virada, ainda sob o comando do Eduardo Cudê. Nossa, mas tem tempo, hein? Tem tempo. E Misericórdia. e a gente tem que lembrar da importância disso, né? Porque as definições dessas vagas de Libertadores, né? De Sul-Americano, de você fazer para chegar lá, elas vão estar em pequenos detalhes, porque todo mundo tá muito igual, né? E essa questão de saldo de gols pró, gols contra, isso tudo vai ser um critério completamente diferente e vai ajudar muito o Atlético nessa percepção que o próprio Luiz Felipe Scolari já admitiu no último jogo, né? Que estava mudando a perspectiva, ele não falava ainda, né? Ele falava a gente precisa da recuperação, e no jogo, depois do jogo do Botafogo, ele admitiu a briga pela vaga da Libertadores, né? Foi a primeira vez que ele falou mesmo, nós vamos à briga da Libertadores, ele sentiu essa importância, né? Só o Lélio que ainda não tá querendo usar o termo Libertadores, né, Lelão? Tá segurando a onda um pouco. Ainda não, porque eu não vejo um time confiável ainda dentro de campo. Se você pega aquele primeiro tempo contra o Furacão lá em Curitiba, é excelente, o segundo tempo já foi trágico, né? E o jogo contra o Botafogo foi um jogo daqueles, o Atlético foi melhor, mas ele não teve aquela atuação, né, que enchesse os olhos e transmitisse tanta confiança assim, mas tá indo, tem uma campanha muito melhor, né, do que tinha no primeiro turno. Vamos ver se confirma essa ascensão diante do Cuiabá dentro de casa. A gente até fez esse exercício algumas vezes aqui neste ano de 2023
E ano passado também, 2022, né, Seabra? Atuações que enchessem os olhos. Difícil. Tá danado, né? Esse ano a gente chegou a falar algumas vezes aqui que tava chato de ver o Atlético jogar. Porque as atuações não é que não tava enchendo os olhos, não estavam dando gosto nenhum. Não tava mostrando nada. Sinceramente, o Atlético tava custando um pouco. Eu acho que a casa nova, a Arena MRV, fez bem pro time. A gente vê as atuações, não foi um primor de atuação. Contra o Santos jogou bem, no último jogo contra o Botafogo lá, o segundo jogo, né? O último jogo lá foi o segundo. Não foi o primor de jogo, mas venceu, conseguiu administrar bem como deveria. O Atlético não tá tão longe assim da zona de classificação. Eu até disse algumas vezes aqui, eu não acho que o Atlético tenha time para brigar contra o rebaixamento. Eu nunca vi isso em relação ao Atlético, mas ainda tá chegando próximo da zona da Libertadores, mas precisa realmente ter um pouco mais de time, um pouco mais de confiança pra gente falar, vai brigar pela Libertadores. Acho que ainda tá no meio do caminho, mas vamos ver nas próximas rodadas, já a partir de sábado, inclusive jogando de novo em casa, né, na Arena MRV, onde tem feito bem pro time. Né? Ô Breno, acho que dos jogos de 2023, opinião minha, tá? O que mais me agradou foi Galo e Corinthians, Copa do Brasil. O jogo foi até um jogo bom e aquele primeiro tempo contra o Milionários lá na Colômbia. No mais Gerais, viu? No mais. O Lélio tocou num jogo aí que me agradou. O primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, lá eu acho que o Atlético fez um bom jogo, mas aí o Lélio falou tudo. O segundo tempo o Atlético caiu. Contra o Grêmio eu gostei também por ser um time aguerrido. Sim, agora, mesmo perdendo o jogo, né? Agora, imaginar o time do Atlético com o Filipão, nesse momento que tá no campeonato, que ele vai fazer um jogo assim pra convencer, pra ser aquele jogo, eu acho que a gente vai chegar até o final da competição vendo aquelas vitórias na base da raça, na base da vontade. Não sei, ele mesmo já disse, não foi ele que escolheu o time, não foi ele que montou. Essa pra mim foi a declaração, né? Que a gente vinha falando aqui, né? A questão de como o Felipe gosta de jogar, com os extremos, o tipo de jogador que ele gosta de ter, e ele falou, olha, esse período levou uma adaptação, né? Sim. Foi exatamente isso que ele falou, entre eu e os jogadores e o meu esquema de jogo, que é diferente, completamente diferente, e dos jogadores comigo no esquema de jogo que eu tive que mudar, porque não tinha como fazer isso com os jogadores que eu tenho à disposição. Então, essa declaração dele pra mim foi o marco, né? Foi a primeira vez que ele assumiu mesmo e falou, e tá ok. Eu aceitei vir assim. Eu acho que essa transparência é que dá confiança pro time, entendeu? Agora, tem um ponto que é interessante nesse levantamento da Giovana, porque o Cuca, quando chega ao Atlético, ele pega um Atlético do Sampaoli que fazia muito gol e tomava muito gol. Aí que o Cuca faz? Ele primeiro ajeita a parte de trás, né? Ajeita a defesa, o time do Atlético para de tomar gol e a coisa começa a se acertar. O Filipão consegue isso agora. E antes a gente via, durante o campeonato, um time do Atlético que tomava gol e se abatia. O time não tinha um poder de reação, né? Hoje, você não tomando gol, você já tem uma tranquilidade maior pro time conseguir elaborar alguma coisa, buscar um resultado, como foi no jogo contra o Atlético Paranaense. O time tá com mais confiança, eu começo a perceber isso. E dentro desse levantamento da Giovana, aí entra aquela grande questão que a gente disse ontem, né? Sobre quem vai ser o zagueiro, porque desses 6 jogos, 5 eram gêmeos. O zagueiro, né? Que é o homem de confiança do Filipão. Que todos nós estamos falando que não atravessa uma boa fase. Que não atravessa uma boa fase. Olha que situação. E é só pegar os últimos gols que o Atlético sofreu, a participação negativa foi dele. Maracanã contra o Vasco. Sim. Ele não marca. Atlético Paranaense. Nas costas dele. Pois é. E a maioria, se não todos, de bola aérea, né? A bola aérea defensiva do Atlético também é uma tragédia, né? E há muito tempo, né? Já era com o Cuca, né? Já vende muito tempo. Ela já vende muito tempo, mas eu achei assim, a entrevista do Felipe em relação a quase tudo que ele falou na sequência, bem transparente para essa continuidade. E eu achei interessante que ele falou assim, vocês, não sei se vocês notaram que o Paulinho jogou pelo meio, né? Quer dizer, a gente vê... Eu gostei dele falar isso porque a gente falou em toda a transmissão, olha gente, o Paulinho tá no lugar efetivamente do Hulk hoje, né? Ele tá exatamente no lugar. E esse posicionamento que o Luiz Felipe começou a fazer com o Hulk mais pelo meio, colocando o Paulinho mais à frente, né? Acabou conseguindo fazer isso em 2 jogos, né? Porque na sequência teve a suspensão do Hulk. Eu acho que também deu
uma virada ali na chave do ataque do Atlético, né? Ô Gil, aproveitando que estamos falando de Paulinho versus Hulk, o Hulk versus Paulinho, não um contra o outro, né? É claro, é o modo de falar, não na briga saudável um pela outro, artilharia. Não. Exatamente, uma briga que é boa pro time, né, Gil? Paulinho tá se aproximando do Hulk na artilharia do Galo, né? Já são 20 gols marcados essa temporada pelo Atlético e o Hulk tá com 22. Paulinho foi responsável pelos 5 últimos gols do Galo. Ninguém além dele nas últimas 5 partidas balançou as rédeas, né, do time adversário. Enquanto isso, o Hulk, apesar de estar sempre lhe dando assistências ao Paulinho, é o principal passador, o principal garçom do Paulinho nessa temporada. Apesar disso, não balança as redes desde agosto. A última vez que ele fez um gol foi contra o São Paulo, aquela vitória por 2-0, de bola parada, marcou de falta. Antes disso ainda, a última vez que ele marcou um gol com bola rolando foi contra o América, naquele empate por 2-2, que inclusive ele foi expulso, teve a expulsão do Filipão também, jogando no Mineirão. Então o Atlético tem essa questão do Hulk estar em baixa, digamos assim, não tem balançado as redes, mas tem ajudado muito o Paulinho em campo, dando essas assistências. E quem tem chamado a responsabilidade nas últimas partidas é justamente o camisa 10 do Galo. Gente, uma briga saudável, o Paulinho que simplesmente, né, Seabra, que reviravolta, desde o gol perdido contra o Palmeiras, já no jogo seguinte contra o Bahia, brocando. Mas é o que a gente sempre fala com o torcedor, perdeu o gol contra o Palmeiras, perdeu, faz parte, é do futebol, não vão, aí tá um monte de gente execrando, mandando mensagem, tem que tirar, tira o Paulinho do time, Vai por quem? E vai resolver o problema, independentemente de quem for entrar. Eu nem acho que foi uma reviravolta, eu acho que ele passou por cima de um problema que ele teve ali naquele momento, porque antes ele também estava marcando, agora ele tem marcado mais ainda, tem feito mais gols nos últimos jogos, mas ele não estava tão ruim assim pouco antes, Gil, ele tinha feito 2 gols. Eu até não acho, por exemplo, que seja um problema naquele momento, ele perdeu um gol, faz parte, todo atacante perde gol, ele perdeu o gol que o Atlético não se classificou na Libertadores, ok, faz parte, acontece, todo atacante perde gol, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Atlético, do São Paulo, do Flamengo, todo mundo perde gol. Então, assim, execrar o cara pode um gol perdido, falar que o cara tem que sair do time, que o cara não tem importância dele, olha a importância dele aí, olha os números do Paulinho, aí nós vamos brigar com o número agora? Pois é, quem é o artilheiro da Libertadores? Ele. Não é mais mais o Paulinho. Não é ele mais Era não. o Cano, eu acho. Agora passou, é o Cano? né? Passou, né? Passou. Mas era ele, até o jogo então do Fluminense contra o Olímpia. Exatamente, passou, foi no jogo contra o Olímpia mesmo. Então é normal. O cara que tá dentro de campo vai perder, vai fazer gol. Agora, o que realmente chamava mais atenção e foi esquecido é que o Atlético estava muito mal. O time tava mal, não tinha, apareceu uma chance para vencer o Palmeiras, aquele lance fortuito, né? Que foi um lance que apareceu do nada, pro Paulinho fazer, ele não fez, mas tirando isso, né? Nos outros 180 minutos o Atlético, ele só não foi goleado porque o Palmeiras não quis jogar, aqui no Mineirão já era pra ter eliminado o Atlético, acho que o Palmeiras falar, deixa lá pra São Paulo, aí correu o risco, né? Mas tem também uma questão, né, Ele Breno? tirou o pé aqui no Mineirão, a verdade é essa. Tirou. Segundo tempo, nossa senhora, o Palmeiras foi suave, foi na manha. É isso que irrita do Palmeiras, né? Que o Palmeiras faz o Atlético acreditar que só falta um pouquinho. E 3 anos do seguidos mesmo sendo jeito. feitos de trouxa, né? É o que o atleticano sente. Eu acho que na primeira eliminação o Atlético é que foi incompetente, né? E aí uma falha decretou a eliminação. O Atlético era melhor. Aí Ano 21, passado, né? o Atlético foi incompetente. Porque ele era pra ele ter vencido o jogo com 2 a mais. Ora, esse ano foi ruindade pura mesmo. A de 21 foi o vacilo do Nathan Silva. Mais Junto com o o Vargas. pênalti perdido pelo Hulk lá. Sim. E o gol que o Vargas perde aqui. Bem lembrado do pênalti do Hulk. Ano passado foi o seu Hulk perdendo um cara a cara. Não foi o Hulk que perdeu um cara a cara ano passado? Na diagonal entrou. Foi. Na diagonal. E os 3 gols mais ou menos parecidos, né? Pois do mesmo é, lado, velho. eu acho. Tem uma parada assim, o Tem. do Vargas, o do Hulk e o do Paulinho. Tem um negócio assim. Parar de mexer com o porco, viu? Esse negócio tá dando ruim pro Atlético aí, Breno. Gosta de um bacon, viu? Eu gosto, isso aí eu gosto. Rapaz, Isso eu não posso mas negar. isso do Paulinho é uma coisa muito engraçada, né? Porque o Filipão fez um elogio ao Paulinho na última coletiva, né? Falando que é o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. E parece que só a torcida do Atlético às vezes não dá esse valor ao Paulinho, né? Porque tá na seleção brasileira, é o único jogador do Atlético aí na seleção, né? E é um jogador que tem feito, é o único jogador que fez gol na Arena MRV, né?
fez os 3 gols, vive um grande momento, mas a torcida do Atlético parece que quer mais e sinceramente eu não entendo como exageraram, eu acho que na mão, na hora de pegar no pé dele, errar gol, como o Seabra falou, acontece, mas a torcida do Atlético também tem essa coisa, né? Essa história de pegar no pé de alguns jogadores. O Hulk foi o único ileso, né? Você vê nesse lance que a gente falou aí, né? Se a gente pegar essa fase que a Giovana falou anterior a esse jogo, que ele fez esse gol de falta, né? Você lembra que o pessoal começou a pegar no pé dele, né? das desclassificações. Porque você pegar aqui, o Natan foi crucificado, o Vargas foi também, né? 2 vezes. É porque o Hulk se crucificou sozinho. Nessa que ele perde o pênalti lá, quando ele volta, ele mesmo, você lembra? Ele mesmo se crucificou. Ele falou, ainda tem o Rubens, né? Que errou o pênalti. Ainda tem o Rubens. Não foi? Então, acho que talvez seja por isso. Mas, assim, nessa temporada, é claro, é o futebol que o Atlético apresentou também, né? E talvez seja por isso também que quando o Rodrigo Caetano, o diretor de futebol, ele fala, você teve a chance de conversar com ele também, que talvez o maior erro que ele acha que ele cometeu foi o fato da não manutenção. Primeiro ele fala do Cuca, depois ele fala do Turco. Por quê? A questão do esquema de jogo, né? Porque na verdade nós estamos falando de um momento que o esquema do Filipão tá entrando, mas você tem Pedrinho muito bem e abrindo os espaços todos para ele, que não funcionava no treinador anterior, né? Aí você tem o Paulinho que muda de posição também. E você tem o Hulk também que vem para um outro contexto de função em campo. Obviamente, né, gente? Eles trocam ali de função o tempo inteiro. Mas aí você vê a importância desta declaração e a importância desse tipo de situação de jogo. E como faz diferença mesmo você trocar de treinador, né? Aliás, falando sobre isso, o pessoal ficou falando, eu até comentei com o Daniel quando eu cheguei, vi várias notícias de gente falando assim, Tite no Atlético pro ano que vem. Gente, não existe nada. O técnico chama Luiz Felipe Scolari, tem contrato até final de 2024 e as histórias que vêm de dentro dos bastidores da Cidade do Galo são que o pensamento para que o trabalho prossiga é muito grande. Tanto é verdade que ele dá aquele spoiler da questão do Hever, né, se transformar em auxiliar técnico já pro ano que vem. Próxima temporada. Exatamente. Olha, sinceramente, com todo respeito ao torcedor do Atlético, mas quando eu vejo projetarem o nome de um novo treinador no meio do projeto, gente? Que ele tá, porque o Filipão tá aqui, o Filipão é o treinador, e esse impacto é claro que chega no Filipão. Ele fica sabendo disso, como é que fica essa parte psicológica e tudo. Eu não acho que é uma coisa, né? Saudável pro trabalho dele. É igual você ficar plantando um jogador agora, sabendo que a janela tá fechada, já projetando ano que vem. Aí, né? Espera acabar o campeonato, acabou o campeonato, se fala de mudança. Exatamente, né? Ou então se quiser falar alguma coisa, fala que tá projetando, tá planejando, já tá olhando, sondando o mercado. Sim. Mas ficar nominalmente dizendo, vou trazer alguém pra tal função, é ruim demais, né? Assim, vamos combinar também que torcedor falar, não gosto de A, não gosto de B, queria ver, vai contratar, não vai, gostaria, você é mais velho que andar pra frente. Mas né? não assim, foi torcedor, não. Pois o pior é isso, sabe? A questão é esse tipo de coisa que eu acho, eu não sei, tem gente que às vezes a gente imagina trabalha contra, né? Verdade. O clube contra a coisa. No melhor momento do Atlético, vamos ser sinceros, na recuperação dele, numa recuperação, de onde é que a pessoa tirou isso? Tanto é verdade que quem tem o comando mesmo, né? Que seja o Ricardo, que seja o Menin, o Rafa ou o Rubens ou o Rodrigo Caetano, o que a gente ouviu deles o tempo inteiro é que eles estão discutindo 2024 com o Luiz Felipe Scolari. Sim. Quer dizer, você vai acreditar mais na palavra de quem? Eu ouvi muito Tite recentemente no Flamengo. Sim, eu também ouvi. Porque eu acho que o Sampaoli, depois da final da Copa do Brasil de domingo, ganhando ou perdendo, eu também acho. Um abraço pra ele. Ele sabe morder, não? Não, esse é outro demais. Você tá confundindo as funções. Você tá confundindo as funções. Eu tô dizendo que se tiver alguma briga, né? Era bom ele aprender. Aliás, eu vi um Street briga já teve. Street Fighter ali agora mesmo, que foi. Falando nisso, o senhor parece muito o Sagat do Street Fighter. Já te disseram isso, Breno? Não, mas eu fico pensando se isso é um elogio ou uma crítica. Vou mandar a foto pra você, depois você me diz se parece. Eu vou falar uma coisa aqui, diz que você parece o Amin Kader.
Eu não sei quem poderia ter dito isso. Eu não sei quem falou. Não sei quem falou isso. O primeiro a duvidar a gente já sabe quem é, né? O que foi, Alex? Tá falando que parece o Sampaoli, né? É, flamenguista lá, tá causando medo no Alex Leite lá da live. Ô, gente, são 5h33. Gil, estamos chegando no fim desse primeiro tempo do Galo. Conta pra gente qual é o seu destaque final dessa primeira parte. O Atlético tem mais 2 treinamentos antes dessa partida de sábado contra o Cuiabá. Amanhã, quinta, e também na sexta-feira, os 2 treinos pela manhã na Cidade do Galo, foco total no jogo da Arena MRV. O Atlético querendo manter esse 100% de aproveitamento diante do Cuiabá. Breno Galante, meu velho, volte mais vezes, viu? E depois você me diz, parece ou não? Ô, rapaz, tô forte igual ele mesmo. Tem toda a razão. Sagate do Street Fighter aqui conosco. Olha, o Daniel se abre a cara do Daniel. Ó, parece. Só a falta de cabelo. Um grande abraço pra vocês. Eu vou dizer uma coisa, eu só tô aqui na expectativa de ver como vai estar o Hulk no jogo da Arena, porque antes do primeiro jogo eu encontrei com o staff do Hulk e me falaram que ele tava fazendo todo um trabalho psicológico pra ele ser o cara que ia fazer o gol. Ele tava louco pra fazer o gol da Arena MRV, ele tava focado e tal. Não saiu, mas ele ajudou e ele ficou feliz de ajudar. Sim. Segundo jogo ele não jogou. Agora o próximo, eu acho que ele vai entrar com uma fome. Fome de bola. Isso é bom. E Breno, só um outro detalhe, a gente tinha separado aqui algumas sonoras do bate-papo seu com o Cristiano Nunes, preparador físico do Galo. Pra quem quiser acompanhar, tá lá no seu canal no YouTube. No canal do YouTube, Breno Galante, foi bem legal, ele fala de Vargas, fala de Edenilson, fala de Izep, tem vários, e tu prepara, e como é que tá a preparação física do time do Atlético? Competente, né? Demais. Muito competente. O papo rendeu pra caramba aqui hoje, não vai dar tempo de passar. Tranquilo. A gente segura a sonora pra amanhã. Principalmente aquela do Vargas, que eu achei muito interessante, ele falando do Vargas lá na entrevista contigo. Pra quem tem dúvida se o Vargas treina ou não, ele vai responder. Abraço, Seabra, Dimara, Giovana, Rafa, até amanhã. Valeu, galera. Valeu, Lélio. Demais.